Bom dia, minhas amadas mulheres curadas, a paz do Senhor Jesus, Alcione com vocês, em mais um devocional, em um momento de oração, em um momento de estudarmos a palavra do Senhor, nesse tema tão lindo que o Senhor nos deu, despertando os gigantes nas casas, onde nós estamos orando, intercedendo pelos nossos maridos, orando também pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, filhos, os homens das nossas famílias, os homens da nossa casa. Então hoje, meu amado, nosso alvo de oração é que você ore para que caia por terra todo o orgulho que tem na vida do seu marido. E aí o nosso texto hoje se encontra lá no livro de 2 Samuel, capítulo 15, e eu vou aqui ler o versículo 25 e o versículo 26, mas eu já convido você para que você possa ler todo esse capítulo, para que você possa compreender também um pouco dessa história, tá? Aqui fala na minha Bíblia que é a fuga de Davi, e aí eu vou explicar um pouquinho o que está acontecendo aqui nesse capítulo, tá bom? Mas vamos ler aqui o versículo 25 e o 26, que diz assim: Então o rei disse a Zadok: Leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se o Senhor mostrar benevolência a mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde ela deve permanecer. Mas se ele disser que já não sou do seu agrado, aqui estou. Faça ele comigo a sua vontade. Amém? Minhas amadas, aqui conta a história de Davi. Estava fugindo do seu filho Absalão. Absalão e Davi tiveram algumas desavenças, tiveram alguns acertos que precisavam ser consertados no tempo certo e não houve esse conserto. Davi era o pai de Absalão, mas Davi deixou que algumas coisas acontecessem na sua família. Quando a sua filha ela foi violentada pelo próprio irmão, que era um dos irmãos de Absalão, e Absalão queria justiça, e aí matou o seu irmão. Só que Davi não resolveu aquela situação, e aquela situação se agravou, e aconteceu que Absalão ficou com muita raiva de Davi, muito ódio, muito sentimento. Então assim, e aí aconteceu que veio toda essa guerra entre Davi e o seu filho Absalão. E Absalão quis tomar o reino de Davi. E ali ele juntou todo o exército de Israel, juntou um povo e ali lutou contra o rei Davi, o seu próprio pai. Mas aí, nessa fuga, eles estavam fugindo, Davi fugindo, e ali alguns homens também foram com Davi, e inclusive a Arca da Aliança. Eles levaram a Arca da Aliança lá para onde Davi estava indo. Só que aí Davi, com a humildade dele, ele pede para Zadok, um dos sacerdotes, que ele voltasse com a Arca da Aliança e deixasse a Arca da Aliança lá em Israel, porque ali o Senhor iria falar, que o Senhor ia falar o coração dele, porque o que o Senhor dissesse era do agrado de Davi, porque era a vontade do Senhor. Davi ele tinha um coração humilde. Davi ele reconheceu que ele tinha errado, que ele cometeu erros dentro da sua própria família, não resolveu, não trouxe a paz entre os irmãos, não resolveu aquele caso que era para ser sido resolvido. Assuntos que eram para ser resolvidos lá atrás pode causar problema depois. Foi o que aconteceu aqui com Davi e o seu filho Absalão. Mas Davi ele tem um coração humilde. Davi não era um homem orgulhoso. Então nós estamos orando para que caia por terra todo o orgulho do coração do nosso marido. Que quando eles vierem errar,
quando eles tiverem causado algo que desagradou o coração de Deus, quando eles errarem também conosco, eles tenham a humildade, sabe, de reconhecer, de pedir perdão. Então Davi, esse homem, que era um homem segundo o coração de Deus, ele reconhecia sempre que quando ele estava errado, que o Senhor estava tratando ali, que ele sabia que ele tinha errado e que ele sabia que Deus estava tratando o coração dele, que Deus estava falando ali o coração dele. Davi, ele reconhecia que ele precisava sim de ter essa humildade, não ser um homem orgulhoso. Então, minhas amadas, que nós possamos pedir hoje, clamar ao Senhor, para que caia por terra todo o orgulho do coração dos nossos maridos. Assim como Davi também reconhecia os seus erros, que os nossos maridos também possam reconhecer os seus erros. Lá em Tiago 4, versículo 6, ele vai dizer: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, minhas amadas, o Senhor, ele se opõe aos orgulhosos. O Senhor não gosta de pessoas orgulhosas, pessoas que erram, pessoas que têm um coração orgulhoso, um coração que não se rende, um coração duro, um coração que não reconhece os seus erros, que pede perdão, mas ele concede graça àqueles humildes. A humildade é para os fortes. A humildade é para aqueles homens valentes, aqueles homens realmente corajosos. A humildade é para pessoas que realmente amam e temem ao Senhor. A humildade é para aqueles que querem ser todos os dias moldados pelo Senhor. Então hoje, meus amados, que nós possamos pedir ao Senhor que os nossos maridos sejam homens humildes, que caia por terra todo o orgulho do coração deles. Amém? Vamos orar, interceder por eles. Aleluia. Pai, obrigada, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor Deus, pela Tua presença. Tu és um Deus santo, Tu és um Deus forte, Tu és o Deus todo-poderoso. Tu és o Deus trino, Pai. Obrigada por este dia, Senhor Deus, por mais um devocional, por mais um momento com a Tua palavra. Obrigada, Senhor Deus, por esse alvo de oração. E que caia por terra, Senhor Deus, todo orgulho, Deus, do coração dos nossos maridos. Que caia por terra todo orgulho, Senhor Deus. Que eles sejam homens humildes, ó Pai. Que eles sejam homens humildes, ó Deus, diante de Ti. Que eles reconheçam os seus erros, reconheçam as suas falhas, ó Pai. Que eles venham se humilhar diante do Senhor, Pai. Reconhecendo que são falhos, que são pecadores e que precisam da Tua graça todos os dias. Assim como nós também, mulheres, precisamos, ó Deus, de reconhecer que somos falhas, pecadores e precisamos da Tua graça. Pai, fortalece a cada uma dessas mulheres também, Pai, nesse propósito. Fortalece a cada uma de nós para que nós possamos permanecer firmes, ó Pai. Para que nós sejamos mulheres também humildes, ó Pai. Que nós possamos ajudar também os nossos maridos, ó Deus, com humildade, Senhor Deus, com sabedoria no Senhor, Pai. Dá sabedoria a essa mulher, Pai, para que ela possa ajudar o seu marido, Pai. Ô, Paizinho, e cai por terra todo o orgulho do coração dos nossos maridos, dos nossos gigantes nas casas, dos homens, ó Pai, das nossas famílias. Pai, em nome de Jesus, dai a Tua humildade, assim como Jesus foi um homem humilde, Senhor Deus, nos ensina também a sermos humildes, para reconhecermos a cada dia as nossas falhas e que caia por terra todo o orgulho, Senhor Deus, dos nossos corações. É assim que eu oro, Jesus, já te agradecendo, Deus, pela tamanha bênção que o Senhor já está fazendo nas nossas casas, nos nossos lares, na vida dos nossos maridos, ó Pai, na vida desses gigantes, ó Pai, na vida dos homens da nossa família, Pai. É assim que eu oro, já te agradecendo, Pai. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Amém. Deus abençoe, mulheres. Amém.